Olá pessoal, nós tivemos nessa semana a cúpula dos BRICS, tivemos também aí a situação da taxa, da sobretaxa de Donald Trump sobre o Brasil de 50%, que tem fomentado aí, não é verdade, a política, debates profundos sobre patriotismo, sobre traição e assim por demais. Nós temos então, aconteceu no Brasil entre o dia 5 e 7 de julho, a 17ª Cúpula dos BRICS. É a maior do século, ela reúne aí as grandes potências do sul global, ela visa aí fortalecer os laços econômicos entre esses países, é uma das mais importantes reuniões desses países denominados emergentes, encabeçado aí pelo Brasil, China, Rússia e Índia. Então nós temos as ex-colônias se agrupando, se fortalecendo, se aproximando para fortalecer suas economias. A reunião dos BRICS ela é muito mais importante hoje que o G7. O G7 que reúne aí as grandes potências, antigas potências industrializadas como Alemanha, Inglaterra, França, Estados Unidos, Itália, Canadá. Então nós temos aí por que o BRICS é tão importante, está sendo tão debatido hoje e por que chama tanta atenção dos Estados Unidos, de Donald Trump, que tem aí ameaçado essa parceria entre os países. Por que é importante? Bem, quando falamos sobre mercado global, sobre globalização, sobre a produção e o destino final, nós temos que ponderar uma coisa: consumidores. Os consumidores estão, em sua grande maioria, nos BRICS. O grupo do G7, eles apenas reúne aí 10% da população mundial, enquanto que o BRICS, 49% da população mundial, estão exatamente nos países dos BRICS. Então nós temos aí uma vantagem, porque os consumidores estão aqui fortalecendo esses laços econômicos, estreitando as suas parcerias. Nós teremos então uma economia mais forte, mais articulada, mais fortalecida e uma autonomia das potências, das nações que estão em torno, que se reúnem em prol dos BRICS. Então, quando se pergunta onde é que estão os consumidores do mundo, na sua maioria, nos BRICS. Também nós podemos pensar na capacidade de compra dessa população. Hoje, o peso das moedas, a capacidade de compra de bens e produtos é maior nos BRICS que no grupo do G7. Existe essa vantagem aí, e falando da média do crescimento do produto interno bruto dos países dos BRICS, nós temos aí um crescimento 3 vezes maior em 2025 dos países do BRICS que os países do G7, principalmente em torno da China e da Índia. E esse é o desespero de Donald Trump. Ele está vendo essa reunião aí. Teve agora uma articulação de um projeto ambicioso fomentado pela China, tendo o Brasil aí como um ator importante, que é a interligação do Oceano Atlântico para com o Oceano Pacífico, uma interligação conectando esses dois oceanos. E isso daí, gente, é uma vantagem econômica para a China, que encabeça a economia global, junto com os Estados Unidos, disputando a hegemonia política. E nós temos esse acordo aí que chamou a atenção do mundo, tem chamado a atenção de todo mundo e tem ameaçado aí a hegemonia, claramente, a hegemonia de transporte, a hegemonia econômica dos Estados Unidos, agora que eles tomaram o controle do canal do Panamá. E nós sabemos que o Oceano Atlântico, até pouco tempo, recentemente, ele era a principal via de transporte oceânico. Agora nós temos o Oceano Pacífico, que
tem aí a dianteira, assumiu como principal rota comercial entre os países, entre os continentes. Os BRICS reúne aí 11 países do mundo. E se nós pensarmos assim em recursos naturais, nós devemos colocar aí o petróleo, 49% das reservas de petróleo estão nos BRICS. Nós temos aí o Irã, que já faz parte dos BRICS. Só ele tem a terceira reserva mundial de petróleo. E nós temos, em primeiro lugar, a Venezuela, vizinha aí do Brasil, né? A Venezuela, que já fez o pedido formal para entrar no BRICS, foi recusada porque, em relação às eleições, a falta de transparência nas eleições, a esse problema que nós temos visto nas eleições na Venezuela, que impediu a entrada, mas certamente ela, no futuro próximo, tem uma entrada já garantida. E o terceira maior reserva de petróleo está ali na Arábia Saudita, no Oriente Médio, que é a segunda maior reserva de petróleo do mundo. Então nós temos aí o BRICS com uma concentração de petróleo, que o combustível energético, a energia do momento ainda não foi superado pelas energias alternativas, mas os BRICS reservam, têm esse poder, têm esse combustível, têm essa matriz energética em suas mãos. E nós tivemos aí, nessa semana, a taxação de Donald Trump, que caiu como uma bomba no Brasil aí, e ele tem usado as estratégias como sempre, né, gente? Quando ele vai taxar um país, a exemplo do Canadá, a exemplo do México, ele joga ali uma acusação, ele joga ali um chamariz, e ele usou uma estratégia aí citando o ex-presidente, mas nós devemos analisar o seguinte: o Canadá, o México, eles são antigos parceiros dos americanos, são vizinhos dos Estados Unidos. Eles, inclusive, existia aí o NAFTA, e Donald Trump converteu o NAFTA em USMCA. E veja só, se Trump penalizou com tarifas os próprios parceiros, vizinhos comerciais, por que não taxaria o Brasil? E contra os seus parceiros, ele usou as mesmas estratégias de levantar acusações, de fomentar discussões internas dentro desses países. No caso do México, acusou o México de fazer acordo com cartéis, com narcotráfico, para transportar drogas e armas para dentro dos Estados Unidos, lançando aí um furacão para a Cláudia Sheinbaum, que é a presidente do México, e ela peitou, chamou responsabilidade, e o México foi taxado em 30%, semelhantemente o Canadá, um pouco mais a 35%, com as mesmas chantagens aí de acusação de Trump, que é o que os países de vocês permite aí, tem se associado ao tráfico, às drogas, trazendo drogas para os nossos países. Enquanto vocês permitirem que isso aconteça, nós iremos taxar, punir vocês por causa disso. Então, aqui no Brasil não foi diferente. Inclusive, os países da Europa agora vão ser também taxados em 30%, e ele usou também estratégias paralelas, semelhantes, que foi o que? Olha, nós, Estados Unidos, somos parceiro aí da OTAN, tá? Temos uma aliança, só que nós investimos em armas e vocês aí não investem nada, só 2%, nós investimos aí muito mais que vocês. Quando vocês entram em guerras, nós defendemos vocês. Agora, quando nós estivermos em guerra, quem de vocês irá nos defender? Então, não é vantajoso para nós termos tanta aproximação assim. Está sendo um gasto maior para os Estados Unidos, e nossa intenção é fortalecer nosso país, nossa economia. Também, Donald Trump acusou a Europa de abandonar a democracia, né? Logo, Trump, falando sobre isso, também acusou a Europa que tem aí abandonado
não tem sido aí um fiel escudeiro da liberdade de expressão. Então a democracia na Europa, de acordo com Trump, é também um outro chamariz aí, além da questão militar, para abandonar a Europa e depois, com isso, taxar a Europa com 30%. Com o Brasil não foi diferente. Ele aí tem misturado questões jurídicas, que não tem nada a ver com o presidente, que não tem nada a ver com as questões econômicas. Citou o nome do ex-presidente, que foi usado aí para fomentar, né, e prender a atenção justamente durante a reunião da cúpula dos BRICS, porque essa é a intenção de Donald Trump. Donald Trump não está nem preocupado aí com Lula, não está preocupado se o Lula é gordo, magro, alto, se ele é branco ou preto, negro, não está preocupado com isso, não está preocupado com o ex-presidente, nada disso. Ele simplesmente usa essa estratégia como sempre tem usado. Agora as pessoas temos que pensar o seguinte: o que é que está em jogo? Está em jogo a geopolítica. Está em jogo aí o projeto chinês de articulação do mundo, do globo, com novas rotas comerciais, e ele quer barrar isso, e isso passa pelo Brasil, que é um dos cofundadores do BRICS, né, pessoal? Muito importante termos isso em mente. Agora, devemos pensar o seguinte: o Brasil, ele é líder regional aqui na América do Sul, é a maior economia. Os Estados Unidos é nosso segundo maior parceiro comercial, e as pessoas falam assim: nossa, agora o Brasil vai quebrar de vez. Olha, pessoal, em relação às riquezas brasileiras, o peso das exportações para os Estados Unidos, quando se fala exportação, é venda de produtos para os americanos, é apenas de 2% nas nossas riquezas acumuladas. Então, não tem realmente no PIB, no Produto Interno Bruto, um peso considerável. Então o Brasil ele tem buscado novas alternativas, tem aberto novos acordos comerciais, e se pensarmos assim, em quem pesa mais a questão, quem sai com maior prejuízo, são os americanos, por incrível que pareça. Se pensarmos bem, 27% da carne que é consumida nos Estados Unidos são de boi, são carnes brasileiras. A JBS é a distribuidora de carne lá, é a principal e domina o comércio americano, e é uma indústria brasileira. E se pensar no hambúrguer, pessoal, vai aumentar lá. Será que Donald Trump vai segurar a inflação lá nos Estados Unidos? Recentemente, já nessa semana, após anunciar a taxa de 50% no Brasil, já anunciou agora uma reunião com a JBS. Olha só, 41,7% do suco de laranja brasileiro é exportado para os Estados Unidos. Vamos ficar sem o suquinho? Suquinho de laranja? Impossível, né, pessoal? Não tem como. A inflação vai aumentar lá, e é isso tudo que ele menos espera lá nos Estados Unidos. Também pensando no café, o Brasil também ele exporta café para os Estados Unidos. Então nós temos a carne, café, laranja, que são aí commodities muito importantes na nossa relação comercial com os americanos. E Trump já falou em conversar com Lula, já está sinalizando aí, fletando aí algo com Lula. Eu acredito que até agosto vai mudar, vai cair isso daí, essa taxa vai cair. Ele tem esse costume mesmo de jogar tudo lá em cima. Foi o que aconteceu com a China, depois fez acordo. A economia dos Estados Unidos aí está complicada, é complexa, está com uma dívida aí de 36 bilhões de dólares, que só cresce, e ele precisa controlar a inflação. A popularidade dele está em baixa. Então é preciso entendermos todo esse contexto aí: BRICS, Estados Unidos, economia, China, a nova articulação global, essa nova ordem global encabeçada pela China, pelos BRICS. Então a pujança da economia dos BRICS, e isso é tudo menos que ele espera, e ele não quer deixar acontecer. Nós ficamos por aqui. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal aí. Eu estou voltando com os vídeos e espero que vocês curtam, comentem, participem, e nós ficamos por aqui. Não paga nada para se inscrever e curta aí os nossos vídeos. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.